Olá, boa tarde, como vai? Tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Brito, sou doutor pela FEA USP na área de administração. Quero agradecer aí seu interesse em conhecer os nossos programas e principalmente seu interesse em participar desse nosso bate-papo aqui sobre o assunto da liderança. Liderança é um desses assuntos transversais no contexto da administração de empresas. Enquanto a gente tem, por um lado, o pensamento aí em marketing, uma especialização em finanças, recursos humanos, logística e tudo mais, existem alguns temas transversais, vamos dizer assim, e o tema da liderança é um deles. Todo gestor, independente da área onde ele atua, em que especialidade que ele se focou, ele precisa desenvolver liderança. E esse é um tipo de conhecimento que ajuda muito na formação de novos gestores, para quem vai se dedicar a programas, a atividade docente, e ajuda também no crescimento, no desenvolvimento da carreira, para quem vai caminhar no sentido de uma carreira executiva. Então, esse é um assunto muito legal para a gente conversar hoje. Quero ter uma conversa bastante interativa aqui com você. Nós temos a oportunidade de interagir ao vivo agora aqui com você. Basta você entrar aqui do lado direito da sua tela, fazer o seu login no chat no YouTube, que nós temos aí à sua direita. Você vai precisar de um e-mail do Gmail para isso. Quando você faz o seu login lá, você vai poder mandar perguntas ao vivo. Eu estou aqui do meu lado com a Nath, que vai me ajudar a responder a sua pergunta. Ou fazer os seus comentários, a gente vai poder dialogar aqui, tá bem? Bom, eu vou então tratar aqui sobre a questão dos líderes como agentes de mudança e inovação dentro das organizações. E aí você já percebe que nós não estamos falando do líder como uma pessoa apenas carismática ou simpática. Aliás, não tem nada a ver com isso. Nossa ideia é o líder como aquele que aponta os caminhos para a constante transformação que as organizações devem passar. Afinal de contas, a sociedade se transforma, os concorrentes mudam, os clientes mudam e a empresa precisa mudar também para estar acompanhando essas transformações. Aí eu vou falar sobre alguns aspectos disso, entre eles a questão do alinhamento entre criatividade. Estamos falando de inovação, de empreendedorismo, é preciso ter criatividade para isso, é preciso inovar, mas é preciso alinhar criatividade e inovação com o pensamento estratégico. Vou sinalizar alguns aspectos desse assunto para a sua reflexão. E termino aqui discutindo como é que isso tudo pode ser utilizado pela empresa para construir vantagens competitivas duradouras na organização. Tá legal? Bom, para eu preparar essa nossa apresentação, eu me baseei em dois materiais muito clássicos. Não peguei muito material novo aqui, não. Usei um pouco, é lógico, a minha experiência como professor e como consultor, mas eu estou trabalhando, em primeiro lugar, com um livro do professor Jim Collins, como ele de vez em quando assina os livros dele, Empresas Feitas para Vencer, onde ele fala muito do aspecto da liderança. Quais são as características dos líderes dessas organizações que conduziram essas organizações ao sucesso? Então eu vou trabalhar um pouco das ideias desse autor, bem como também vou me referir muito a um artigo clássico também do professor Peter Drucker, The Discipline of Innovation, um artigo que você pode inclusive baixar gratuitamente aí da internet. Tá legal? Então, se você achar interessante essa nossa conversa, tá dada aí a dica de como é que você pode fazer para se aprofundar nesse assunto. Bom, quando nós falamos em líderes, nós não estamos nos referindo a uma pessoa que tem ali o cargo de chefe no seu crachá. Nós, aliás, sabemos que muitas pessoas desenvolvem um papel importante de liderança dentro das suas organizações, independente de terem cargo para isso. Diga-se de passagem, o ideal seria que a organização tivesse em todas as suas áreas, em todos os seus níveis, muitas lideranças. Porque nós estamos pensando em liderança como alguém que enxerga a organização, enxerga o que se passa fora da organização, está olhando o ambiente, os concorrentes, os clientes, seja o microambiente de negócios mais próximo, os nossos intermediários de marketing, coisas assim, ou principalmente o macroambiente de negócio. Como é que estão indo as tendências políticas, econômicas, legais, tecnológicas que afetam a empresa? E a partir desse olhar interno e externo, o líder é capaz de apontar caminhos que a organização possa trilhar para prosperar, para entregar mais valor para os seus clientes. E uma figura de um líder que provavelmente vem à mente de muita gente quando se fala desse assunto de liderança é o Kennedy.
aquele presidente americano dos anos 60, que no início dos anos 60 reuniu ali o Congresso, naquele famoso discurso de abertura de ano que os presidentes americanos costumam fazer. Eles chamam isso de o Estado da Nação, né? E fazem então um discurso tentando sinalizar caminhos que o país deles, né, os Estados Unidos, vão traçar nos próximos tempos. E o Kennedy fez um discurso que ficou muito marcante, porque ele sinalizou nesse discurso que ele desejava que os Estados Unidos desenvolvessem recursos humanos, materiais e financeiros para conduzir o homem até a Lua e trazê-lo de volta em segurança até o final da década de 60. Falando isso em perspectiva, não parece tanta coisa, mas se você pensar que naquela época as tecnologias disponíveis ainda eram muito poucas, o conhecimento, inclusive de gestão, era muito rudimentar para alcançar essa tarefa, apontar essa direção significou um desenvolvimento de uma musculatura gerencial e tecnológica importante para o desenvolvimento americano. E esse é o papel de um líder. Claro que nesse momento você está falando assim, poxa, mas o cara era presidente, ele não precisava ter espírito de liderança, bastava ele mandar. Não é bem assim. Nós sabemos que tem muitas pessoas que possuem cargos de comando, mas que não conseguem inspirar as suas equipes a darem o seu melhor e sequer têm condições de enxergar oportunidades de mudanças. Aí, para que usa o cargo? Apenas para o desenvolvimento das atividades burocráticas cotidianas, ajudar a empresa a fazer amanhã aquilo que ela vem fazendo hoje e que vinha fazendo ontem, talvez apenas um pouquinho melhor. Os líderes fazem mais do que isso, apontam caminhos muitas vezes disruptivos para o desenvolvimento da organização. E apenas para você ter uma ideia, a missão Apollo, a dinheiro de hoje, gastou 150 bilhões de dólares, corrigido pela inflação, mas se você for considerar a participação, né, o que isso representava no contexto americano da época, é muito mais dinheiro do que é hoje. O PIB americano na época era, em termos reais, muito menor do que é hoje, naturalmente, população muito menor. Então, foi um investimento muito pesado e que, além de levar o homem à Lua e trazê-lo de volta, ainda resultou num inúmero conjunto de novas tecnologias disponíveis para a humanidade, como computação, tomografia computadorizada, microinformática. Se nós estamos hoje conversando, você usando um computador e eu transmitindo aqui através do meu computador, é porque naquela época, entre outras coisas, se investiu muito na miniaturização dos computadores para propiciar levar computadores na nave para a Lua. Ok? Agora é claro que o Kennedy não foi nem o primeiro nem o único líder da história da humanidade. Se a gente pensar lá atrás, as grandes pirâmides, expressão de liderança. Você não constrói monumentos como esse 5.000 anos atrás se você não tiver líderes visionários que apontem o caminho e mobilizem recursos da sociedade para isso. E é claro que se o Egito fez isso 5.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, foi capaz também de construir cidades, cuidar da agricultura, cuidar do clima, porque envolvia uma série de conhecimentos de astronomia, etc. e tal, e se constituiu naquela época como a principal civilização da humanidade, o Egito, 5.000 anos atrás. E se pensar mais perto de nós aqui, a gente pode pensar no caso dos portugueses e espanhóis, que lá pelo século XV e XVI resolveram enfrentar os mares para atravessar, fazer a circunnavegação da África e chegar na Ásia, e como resultado disso, dessa intenção, desse apontar de caminho, desse desafio que as suas lideranças propuseram, conquistaram as Américas. Hoje falamos português e espanhol aqui na América Latina por causa desse esforço, desse espírito de liderança. E se você observou bem, muito do que a gente está falando de espírito de liderança tem a ver com enxergar opções, enxergar caminhos, apontar caminhos para esses objetivos e desenvolver conhecimento para alcançá-los. Tudo na história da humanidade tem a ver com conhecimento. Nós saímos das cavernas, nós dominamos a agricultura, nós nos tornamos a espécie hegemônica no mundo porque nós investimos em conhecimento. E o Brasil hoje, infelizmente, se está na situação que está, em grande medida, é por não investir tão pesado em conhecimento como deveria investir.
Hoje a gente nota que a produtividade da mão de obra brasileira é baixa. E não é porque nós trabalhamos pouco, a questão é que nós trabalhamos mal. Porque o trabalhador brasileiro tem, em média, menos conhecimento e ferramentas menos adequadas para poder trabalhar. Dá uma olhadinha nessa tabela que eu estou colocando na tela agora para você, estatística de 2014, mas hoje não mudou muito essa história. Investimentos por aluno nos ensino fundamental, médio e superior por país, por indivíduo por país. O Brasil está aqui investindo 3 mil dólares por ano em educação, enquanto que os países ricos do mundo, que já têm bastante conhecimento, já têm mão de obra, já têm tecnologia, continuam investindo mais. E não precisa ser nenhum gênio para pensar que se hoje nós temos pouco conhecimento e investimos pouco em educação, e esses países ricos têm bastante conhecimento e investem muito em educação, o gap, a diferença na produtividade da mão de obra, na qualificação das pessoas e, logicamente, a diferença socioeconômica e cultural entre os países ricos e nós tende a aumentar, tá certo? Só para te dar um exemplo, quando a gente visita os Estados Unidos, uma das visitas que eu costumo levar é para esse prédio que eu estou colocando a foto agora na tela aí para você. Nanoscale Science Building da State University of New York. Nesse prédio foram investidos 43 bilhões de dólares para produzir tecnologias de nanociências. Só nesse prédio. Para te dar uma referência, eu sei que 43 bilhões de dólares é um dinheiro meio difícil para a gente pensar. O Brasil gastou para trazer as Olimpíadas aqui no Brasil 25 bilhões de dólares e deu aquele forrobodó todo que você sabe. Ou seja, quando a gente fala de um país falar assim, eu vou investir em educação, eles estão falando sério. Eles realmente mobilizam recursos públicos e privados nessa direção. Mas eu não vou ficar aqui reclamando da vida, não. Acho que se você parou o seu almoço aí para bater um papo com a gente, é porque você está fazendo a sua parte, buscando conhecimento, buscando se desenvolver, e nós estamos juntos nesse intento aqui. Vamos então falar sobre alguns aspectos de liderança aqui primeiro. Em primeiro lugar, eu já havia mencionado a importância de amarrar liderança com a estratégia da empresa, a inovação com a liderança, inovação com a estratégia. Por que disso? Porque as empresas, elas apenas existem, o único sentido de uma organização existir é a capacidade dessa organização de entregar valor para os seus clientes e para a sociedade. É o único sentido. E se o líder dentro da organização quer de fato construir o sucesso dessa organização, ele precisa ser capaz de propor inovações que apontem no sentido de entrega de mais valor para o cliente e para a sociedade. Então, esse é o primeiro aspecto da liderança que eu queria mencionar aqui com vocês. O segundo aspecto é de onde que surgem essas inovações. Muita gente pode pensar que a inovação vai surgir de um pensamento individual, de alguém que está sentado num sofá dentro da organização pensando e surge uma ideia. Claro que o processo criativo tem um pouco disso, mas a fonte original de inovação principalmente é externa à organização. São fatos inesperados, incongruências no processo, necessidades no caminho, mudanças no mercado, na sociedade, na percepção das pessoas, novos conhecimentos que surgiram. Pensa o surgimento aí da conectividade móvel, os smartphones. Quantos negócios surgiram a partir daí? E se você observar bem, as grandes organizações que atuam na conectividade móvel, se você citar aí o Uber, o Airbnb, etc. e tal, mesmo o Google, são empresas novas. As empresas tradicionais, empresas que eram ricas, poderosas, 10, 15, 20, 30 anos atrás, não conseguiram observar essa tendência e se aproveitar dela. Ou seja, fica aqui a dica para você. Você quer ser um líder de uma grande organização? Prepare-se para sempre propor e enfrentar mudanças disruptivas, porque senão você perde a oportunidade, como as grandes organizações de 30, 40 anos atrás perderam a oportunidade de serem líderes nesses mercados ligados aí a essas plataformas eletrônicas, tá bem? Bom, seguindo aqui adiante, falando agora um pouco do líder e o aspecto humano da liderança,
O líder ele é, sobretudo, uma pessoa que investiu muito na sua própria formação, se tornou um indivíduo altamente capacitado. Mas ele, ao mesmo tempo, não deixa de ser membro de uma equipe. Porque, ao contrário do que aparece nos filmes americanos, em que o herói vai lá e resolve a parada toda sozinho, o líder dentro da organização, ele trabalha para a sua equipe poder trabalhar. Ele trabalha para fazer com que as pessoas da sua equipe cresçam, se desenvolvam, porque as equipes são o grande drive do desenvolvimento das organizações. É nas equipes que as organizações prosperam ou perecem. O líder ele é, então, um membro colaborador da equipe, um gerente competente. Ele tenta, portanto, ser um líder eficaz. Eficaz, porém discreto. Não é aquele líder que sobe num palanque e recebe uma salva de palmas de todo mundo. O líder é aquele que está ali atrás, fazendo com que as coisas funcionem e a sua equipe sobe no palanque para receber os aplausos. E é lógico, se estamos falando de equipes, vêm as recomendações do professor James Collins, recomendações importantíssimas. Equipes são algo sensível. Se você está querendo desenvolver uma equipe, está precisando de uma pessoa a mais, escolhe com cuidado quem que você vai trazer para dentro de casa. Não pode ser uma pessoa que crie problemas, que não se entrose com a equipe, que não esteja disposta a dar o seu melhor. Se você tiver que mudar alguém da sua equipe, mude logo. Se você tiver uma tarefa desafiadora na equipe, pega a melhor pessoa para desenvolver cada tarefa, alocando talentos, fazendo com que as pessoas trabalhem com o coração. E o James Collins ele fala um pouco sobre o perfil do líder que eu queria compartilhar aqui com você. Em primeiro lugar, ele fala de um líder que lidera com perguntas e não com respostas. Ele está sempre, então, provocando as pessoas, provocando no bom sentido, estimulando o debate, estimulando o crescimento das pessoas, fazendo com que as pessoas parem para pensar no que elas fazem e façam coisas cada dia melhores. Então ele dialoga, debate sem coagir, ele busca os problemas, ele persegue o que está errado, mas ele preserva as pessoas que eventualmente venham a falhar. E por fim, o último aspecto que eu gostaria de mencionar aqui, humano, muito interessante de liderança, é a questão dessa sensibilidade do líder de alocar talentos das pessoas para desenvolver as tarefas. Numa equipe você vai ter várias pessoas fazendo coisas diferentes e você sabe, as pessoas têm gostos e vocações distintas. Saber alinhar vocações e gostos com as respectivas tarefas que a equipe deve desempenhar é uma habilidade que o líder desenvolve com o passar do tempo, essa sensibilidade, esse olhar para os indivíduos e que aumenta demais a produtividade das organizações, porque afinal de contas as pessoas fazem mais e melhor aquilo que elas gostam de fazer, tá ok? Bom, e com isso encerramos aí essa nossa breve apresentação, 20 minutinhos, jogo rápido, sinalizando alguns pontos que podem ser relevantes para você refletir, estudar, trabalhar, produzir materiais, produzir aulas, textos ou desenvolver em você mesmo o espírito de liderança. Quero agradecer aí bastante a participação de todas vocês no nosso papo de hoje. Muito obrigado e um bom final de dia aí para vocês. Tchau, tchau.